Hoje a gente vai conversar sobre o mercado de trigo. Essas lives são sempre realizadas a partir das 14 horas. Para melhorar a interação, eu conto com a ajuda de todos para a gente conversar e ter também mandar perguntas, comentários, assim a gente pode dar uma dinâmica maior nessa nossa conversa. Convido novamente, reitero o pedido para visitar o Safras e pedir gratuitamente o safras.com.br, uma demonstração do nosso serviço, a plataforma Safras, e também conhecer o cronograma com os cursos online dos nossos analistas sobre as principais commodities agrícolas. Bom, Jonathan, vamos começar então falando um pouco sobre a situação dos preços no mercado interno. A gente nessa última semana, a gente apresenta um cenário bem, de certa forma, não muito peculiar. Os preços estão subindo, cerca de R$ 1.300 a tonelada, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, no mercado FOB. Isso mesmo com a colheita avançando nas principais regiões produtoras do país. Então, Jonathan, o que explica essa movimentação dos preços nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Lambon. Boa tarde a todos. É exatamente isso, é um movimento atípico para o período. A gente tem um período de ingresso de safra agora, onde habitualmente o mercado está recuando, né? Está sofrendo com a pressão de oferta que cresce no país, e isso não vem acontecendo nesse momento, né? A gente tem diversos fatores aí corroborando para que isso aconteça. As variáveis que favorecem esse cenário, né? Então a gente tem não só nesse período de ingresso de safra, mas já ao longo de toda a temporada, desde a temporada anterior, já fatores favorecendo esse cenário de alta nos preços e algumas variáveis pontuais que levam a gente ter a sustentação do mercado e até mesmo essas recuperações nesse período de ingresso de safra, né? Então a gente tem como destaque sempre para o trigo, como o Brasil é um país importador, a taxa cambial como fator decisivo, né? A gente tem $1 aí o mês de outubro já operando basicamente acima dos 5,50, né? Já há algum tempo operando acima dos 5,20. Então a gente tem valores cambiais elevados que aumentam bastante o custo de aquisição do trigo no mercado externo, e isso abre naturalmente espaço para o trigo interno sofrer reajustes positivos, né? E até mesmo sustentar o mercado nesse período de ingresso de safra. Em paralelo a isso, a gente tem a questão climática aqui no Brasil e também em outros países no mercado, no mundo inteiro, países importantes, exportadores, produtores, mas com destaque para o Brasil, a gente teve alguns problemas pontuais no começo da safra do Brasil. A gente teve algum reajuste de potencial de produção que leva até agora ainda certas incertezas com relação ao clima e ao potencial de produção no Brasil, que gera uma cautela por parte dos agentes e favorece essa sustentação do mercado. Jonathan, esse preço de 1.300 praticado atualmente, assim, eu gostaria que tu fizesse uma avaliação, uma comparação com igual período do ano passado, igual período do mês, só para a gente mais ou menos situar o pessoal que está nos acompanhando sobre a potencialidade dessa cotação e a comparação, fazer alguma base de comparação, por favor. Sim. No Paraná, no mesmo período do ano passado, a gente tinha preços 40% inferiores. Hoje a gente tem uma alta de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preços giravam por volta dos R$ 900 a tonelada, e no Rio Grande do Sul por volta dos 800, 820, uma alta de mais de 60%, por volta de 60%. É bem expressivo essa alta, e isso reflete bastante também a elevação cambial. Tem também a questão do coronavírus e todas as preocupações com o abastecimento, o crescimento na demanda e novamente a questão cambial, que também teve uma elevação forte no mesmo período. Jonathan, falando um pouco dos preços externos, a gente tem ali a Bolsa de Mercadorias de Chicago. Nesse momento, por exemplo, a Bolsa ela vai negociando com uma alta de 0,8% hoje, né? E está em patamar de 6,23 e um quarto, $6, 23 centavos por bushel. A cotação é a maior nos últimos 6 anos. Eu queria que tu explicasse por que está subindo esse preço na Bolsa de Mercadorias de Chicago e de que forma essa elevação em Chicago pode impactar no quadro de oferta e demanda no Brasil.
Bom, exatamente. A gente tem um quadro de incertezas ao redor do mundo quanto à produção em diversos países, importantes produtores, importantes exportadores. A gente tem países na região do Mar Negro, como a Rússia e a Ucrânia, com algumas incertezas nas suas safras. A gente tem questões climáticas dos Estados Unidos e a gente tem uma redução no potencial produtivo da Argentina já bem expressivo também. A gente tinha estimativas iniciais na casa dos 20,5 milhões, hoje trabalhando por volta dos 17, e essas retrações nos potenciais produtivos, nas estimativas, ainda terão que ser confirmadas, né? Mas mesmo assim, o mercado vem reagindo a essas incertezas, vem reagindo a essas questões climáticas, que vem favorecendo essas altas nas bolsas internacionais. Vale destacar também a questão do crescimento na demanda. A gente vê países asiáticos preocupados com o abastecimento e até mesmo essa própria expectativa de redução de produção em países importantes, países exportadores, leva à busca uma certa corrida pelo trigo a fim de garantir o abastecimento de países que não são autossuficientes, países que precisam comprar o trigo, também antevendo a possibilidade de preços ainda maiores. Por outro lado, é importante destacar um pouco a questão do relatório divulgado pelo USDA, que mais tarde a gente pode falar um pouco mais sobre ele, mas, de maneira resumida, o relatório vem indicando o crescimento da oferta mundial, principalmente em relação à mesma temporada do ano passado, o que, de certa forma, não justificaria esse cenário de forte alta nos preços em Chicago, mas também tem a questão justamente desse crescimento da demanda, a sustentação do mercado leva a esses preços mais altos. Mas ainda assim, o mercado precisa confirmar essas perdas, precisa levar a questão da qualidade do trigo que está sendo colhido para confirmar se esses preços realmente vão se sustentar no longo prazo ou daqui a pouco, com o ingresso de safra em importantes países ou quebras menores do que o esperado, a gente vai ver devolução de parte dessa alta aí no decorrer da temporada. Jonathan, falando um pouco aqui da situação no Brasil, a gente tem nos dois principais estados produtores, a gente tem no Paraná 79% da safra colhida, segundo os últimos números oficiais do DERAL, e no Rio Grande do Sul 18%, segundo o relatório divulgado ontem pela Emater. Eu queria ver contigo se a safra brasileira ela já está consolidada e qual o tamanho dessa safra, qual a estimativa de safras de mercado, se a previsão de chuvas, que há uma previsão de chuva para essas regiões produtoras no curto prazo, se isso pode atrasar a colheita da safra e se isso pode ter algum impacto ainda em termos de potencial produtivo da safra brasileira. Bom, a gente teve, como eu falei, alguns problemas iniciais no momento inicial da safra, né? A gente teve questões de chuvas em períodos críticos, a gente teve regiões com problemas, algumas semanas sem precipitações, que também foram prejudiciais, e a gente teve, inclusive, a questão das geadas que prejudicaram principalmente o estado do Rio Grande do Sul, parte da região oeste do Paraná, e levaram a uma redução na estimativa da nossa safra. Inicialmente, a gente estava prevendo cerca de 6,6 milhões de toneladas aproximadamente. Hoje a gente está trabalhando com 6,3. Depois dessa redução do potencial produtivo, a gente não achou correto reajustar novamente o mercado. A gente chegou a ver algumas estimativas em 7 milhões, reduzindo para 6,6, 6,7. Nós estamos um pouco mais cautelosos já. E o cenário hoje que a gente trabalha é ainda com esses 6,3 milhões. A gente não viu nenhum reporte de dano maior que confirmasse uma perda ainda superior, né? Então, com certeza, a gente vai ter aí pelo menos 6 milhões de toneladas tranquilamente nessa safra. O clima vem gradualmente melhorando, vem sendo favorável nesse período de colheita. A gente teve um avanço bem representativo nas últimas semanas na colheita no Paraná. A gente conseguiu na última semana, que não teve precipitações no Rio Grande do Sul, um progresso maior da colheita, né? Então o clima em geral, com temperatura e até a questão das chuvas, vem sendo favorável. As chuvas vêm ocorrendo de forma pontual em regiões ainda em desenvolvimento, que tem sido favorável também.
mas ainda há também a questão de preocupação com essa previsão climática de chuvas para as próximas semanas, né? De qualquer maneira, pode ser que essas chuvas, em caso de baixa intensidade, elas não cheguem necessariamente a prejudicar o trigo que está pronto para a colheita, mas pode eventualmente diminuir esse ritmo de colheita no país, dar uma segurada também nessa pressão de oferta que vem tentando, que naturalmente, né, acaba levando a uma redução dos preços. Mas, no geral, o cenário climático agora ele é positivo e a estimativa de safra ela vem se sustentando na casa desses 6,3 milhões de toneladas. Tá certo, João. Bom, o Rodrigo Ramos, lá da Agência Safras, ele manda uma pergunta. Com esse cenário de preços elevados, tanto no Brasil como no exterior, isso pode levar o Brasil a vir a produzir mais trigo na próxima temporada? E eu já aproveito e coloco uma seguinte questão. O Brasil tem potencial para aumentar, não só na próxima temporada, mas gradualmente a sua produção e diminuir a dependência do mercado externo? Claro, o estímulo financeiro ele pode sim levar ao produtor a buscar aumentar a sua área de trigo e aumentar a produção nacional. Na última década, a gente vem trabalhando com números abaixo desses 6 milhões de toneladas. Normalmente, o Brasil opera entre 4,5, 5, 6 milhões de toneladas, mas não muito acima disso. Mas os preços hoje, consideravelmente mais altos, podem sim estimular os produtores a elevar a sua área, elevar a produção no país. Em relação à nossa autossuficiência, a gente tem algumas questões delicadas, né? A gente tem possibilidade agronômica de produzir mais trigo em estados menos tradicionais, né, em relação à produção, estados que hoje produzem trigo, porém produzem em representatividade menor no nosso quadro de oferta, há possibilidade e até mesmo menores riscos climáticos nesses estados em produzir o trigo. A grande questão que torna isso inviável é realmente a questão econômica, né? Produzir nesses estados mais ao norte no país, por vezes, aumenta muito as questões logísticas que levam essa produção justamente ao centro moageiro, às principais regiões moageiras do país, e também ela vai acabar competindo com culturas já consolidadas, já viáveis economicamente nessas regiões, como o algodão, como o feijão, a própria soja, e o milho também, que é um principal competidor do trigo. Então, isso inviabiliza, no momento, o crescimento da produção do trigo nessas regiões produtoras. Nas regiões produtoras que a gente já tem uma produção mais expressiva, como no Rio Grande do Sul e no Paraná, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente pode levar em conta que toda a área que a gente produz soja, a gente poderia estar produzindo trigo também no período de inverno, né? Mas ainda assim a gente tem a questão econômica, a gente tem que levar em consideração que indicações que nós temos é de que a nossa produção tem um custo até 50% superior ao custo de produção na Argentina, por exemplo, e no Paraguai, né? Isso inviabiliza o crescimento econômico, é mais fácil atualmente buscar esse trigo lá fora. Claro que a questão cambial é fator-chave para isso também, e eventualmente ao longo dos anos isso pode mudar gradualmente e favorecer a nossa produção nacional. E no Paraná a gente tem como destaque para o não crescimento dessa produção justamente a competição com o trigo, o milho safrinha, que é um fator importante em relação ao trigo da produção mais cara também. Mas eventualmente esses fatores eles podem ir mudando ao longo dos anos e favorecer o produtor brasileiro. Mas a gente tem a questão climática também aqui no Brasil, que eventualmente que desmotiva o produtor, porque na última década a gente vem vendo aí diversos danos com quebra ou no Rio Grande do Sul ou no Paraná, eventualmente nos dois estados. Isso também preocupa bastante e desestimula o produtor devido ao risco que é investir no trigo. Bom, a gente vem falando, vem mantendo realmente, a gente vem vendo que a indicação do governo, a ministra falou já em autossuficiência, alguns dados oficiais mostraram alguns experimentos em estados não tradicionais, Goiás, Ceará, mas
O fato é que o Brasil ainda vai, por um tempo, continuar dependendo das importações. Nesse sentido, o Gabriel, lá da Agência Safras, também faz uma pergunta. Com esses 6 milhões e 300 mil toneladas produzidos para o Brasil, quanto o Brasil vai precisar importar e quanto desse produto vem da Argentina? A Argentina vai ser suficiente, a safra da Argentina vai ser suficiente, vai ter excedente na Argentina para garantir o abastecimento interno? Sim, a gente tem uma previsão, mesmo com quebras expressivas na Argentina, a gente ainda enxerga excedentes exportáveis mais do que suficientes na Argentina para poder abastecer o Brasil, para poder atender essa demanda brasileira. A gente tem uma previsão de 12 milhões de toneladas, por volta de 12 milhões de toneladas de excedentes na Argentina. Tem ainda toda a questão climática que está acontecendo por lá e toda a questão da qualidade do trigo que vai ser colhido, tanto lá quanto aqui, mas as nossas estimativas são de 6,7, 6,9, podendo chegar até 7 milhões de toneladas, eventualmente, de importações para o Brasil em geral, e tradicionalmente a Argentina representa entre 80% e 90% da nossa importação, ou seja, mais 5 milhões de toneladas garantidamente vêm da Argentina. Pode ser que esse percentual seja um pouco maior, já vimos percentuais na casa dos 93%, 95%, mas por volta de 5, 5,5 até 6 milhões de toneladas podem vir da Argentina. E sim, a Argentina também leva em consideração esses fatores e com certeza vai haver trigo na Argentina suficiente para atender essa demanda. Há questões governamentais que podem mudar esse cenário, mas até o momento o quadro que se indica é que sim, o Argentina vai ter trigo suficiente para abastecer o Brasil, mas esse fator de alguma incerteza e preocupação é também uma das variáveis que vem preocupando os agentes brasileiros e sustentando esse mercado um pouco mais alto. Essas variáveis aí que ainda vão influenciar a composição do mercado de trigo no Brasil, o Jonathan vem colocando esse quadro, eu aproveito que essas variáveis você pode acompanhar em tempo real na nossa plataforma de Safras. Safras tem o maior Big Data do agronegócio nacional, não só para o trigo, mas como para outras commodities. Para você ter acesso a essa plataforma, é só entrar no nosso site safras.com.br e pedir uma demonstração gratuita do nosso serviço, da nossa plataforma de safras, e lá também você consegue acompanhar os cursos de safras, onde você tem uma visão bem maior e uma maior facilidade para garantir o planejamento da próxima safra. Reforço também o convite para que vocês que estão aqui nos assistindo participem da live, mandando suas perguntas e seus comentários. Falando ainda sobre a Argentina, nesses últimos dias, Jonathan, uma questão que ganhou importância no mercado de trigo foi a liberação por parte do governo argentino do trigo transgênico. Né? Mas, claro, que para a Argentina a liberação depende, obviamente, da recepção dos compradores, principalmente do Brasil. O Brasil que é o principal comprador de trigo da Argentina, e algumas entidades, a Bitrigo, a Bimap, já se mostraram contra esse trigo transgênico. O que a gente pode esperar dessa negociação, dessa questão envolvendo o cultivo de trigo transgênico pela Argentina e essa receptividade por parte dos compradores brasileiros? Bom, essa questão é bem delicada, não existe um consenso muito grande em relação a esse fator. A gente tem lados indicando questões de saúde e até buscando defender e proteger o consumidor, justamente por causa dessas questões de saúde, indicando que há possibilidade de doenças, né, para a saúde humana. Outro lado indica que não há essa questão da doença, até mesmo lados que indicam que não há um crescimento muito expressivo na produtividade do trigo, no caso, em relação a esse produto transgênico. A Argentina defende o seu lado, que estudos estão sendo feitos, estão sendo trabalhados há anos já para que isso seja implementado, mas no geral a gente pode levar muito em consideração a questão da soja aqui no Brasil, que hoje 90%, quase toda a produção nacional é transgênica, né? E não há maiores indícios de problemas em relação à saúde sobre isso, e a gente vê uma melhora na questão da condição da resistência da cultura, né?
Vale ressaltar, já levando em conta o período que a Argentina passa por hoje, que é uma das maiores secas da última década, se não a maior da última década que o país vem sofrendo. As condições climáticas lá bem negativas vêm trazendo reajustes da produção significativos, justamente pela menor condição hídrica das lavouras. E esse produto transgênico, ele é resistente justamente a questões de menor condição hídrica, o que favoreceria bastante a produção no país vizinho. De maneira geral, com essas entidades ainda reticentes em aceitar, é possível que essa questão ainda se arraste por alguns anos, até mesmo. Porém, naturalmente, a nossa opinião é de que gradualmente isso vai ser aprovado e o mercado vai ter em alguns anos esse produto no Brasil. Vai depender muito ainda da indústria e até mesmo dessas entidades serem favoráveis, mas a tendência natural é de que esse produto ao longo dos próximos anos seja inserido no mercado, sim. Jota, outra questão aqui, o Arno Bach, lá da agência Safras, ele manda, que o Brasil, nas últimas semanas, vem registrando compras dos Estados Unidos. Né? Os altos preços registrados em Chicago podem vir a inviabilizar novas importações pelo Brasil desse mercado fornecedor. Hoje, por exemplo, o relatório, ele indicou, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, indicou uma venda de 60 mil toneladas dos Estados Unidos para o Brasil, só para acrescentar essa informação. E, bom, eu já aproveito e já emendo aí essa questão, que além dos Estados Unidos, da onde pode vir trigo do Brasil e se está muito caro comprar esse trigo sem ser fora da Argentina? Bom, tirando a relação da Argentina, aqui no Mercosul, países que já fornecem trigo ao Brasil, a gente tem como exemplo Uruguai e Paraguai, com produções menores. O Paraguai basicamente atende a parte oeste do Paraná com os seus excedentes, né? Fora do Mercosul, a gente tem os Estados Unidos como um importante fornecedor, a Rússia também é um importante fornecedor, e o Canadá também é um importante fornecedor, porém com menor expressão. Em relação à questão da viabilidade econômica, o Brasil aprovou anualmente a compra de 750 mil toneladas sem a TEC, que favorece a questão de custos, né? Porém, ainda assim, a gente tem que levar toda a consideração toda a questão logística, né? Para trazer esse trigo, trazer da Rússia, do Canadá e até mesmo dos Estados Unidos, traz um custo muito superior a buscar esse trigo aqui em países vizinhos, como Paraguai, Argentina e o próprio Uruguai. Mesmo com essa TEC, isso levaria a um custo maior, né? Hoje a gente tem estados, principalmente na região Nordeste, que são abastecidos com volumes expressivos de compras dos Estados Unidos, tem uma proximidade geográfica maior e favorece essa compra do trigo, principalmente aproveitando essa questão da retirada da TEC em 750 mil toneladas. Porém, se a gente for levar em consideração volumes maiores, ou até mesmo um cenário de substituição de compra da Argentina, por exemplo, isso já fica um pouco mais difícil para trazer esse trigo a preços viáveis, né, a preços competitivos para regiões mais ao centro-sul do país, o que dificulta volumes superiores, volumes mais representativos. Hoje a gente depende muito ainda da China e a questão logística dificulta bastante uma alteração nesse cenário. Tá certo, Jonathan. Bom, falando então, vamos falar um pouco sobre o câmbio, que tem sido uma questão essencial na composição do agronegócio brasileiro, do quadro de oferta e demanda do agronegócio brasileiro. Na maior parte das commodities que são de exportação, o câmbio foi um fator decisivo para garantir um escoamento e a sustentação dos preços. A gente viu isso com a soja, viu com o complexo carnes, né? Muita venda para a China, o câmbio favorável impulsionou essas vendas e garantiu o equilíbrio do mercado. No trigo é o contrário, né? O câmbio elevado causa algum transtorno no mercado, em função, claro, da dificuldade da entrada desse trigo no mercado brasileiro e também dos custos que são elevados. O câmbio a 5,60, que é o que vem sendo negociado, de que forma isso atinge o mercado? O que a gente pode esperar do câmbio aí até o final do ano, por exemplo? Bom, o cenário todo ele vem corroborando para uma sustentação dos preços
em patamares próximos do que a gente vem vendo, né? A gente tem um cenário de preços no mercado externo mais alto, a gente tem um cenário de preços mais altos no mercado interno, e o câmbio não é diferente, a gente não vê um cenário econômico indicando uma retração desse câmbio, então a gente vê o câmbio operando acima dos R$ 5 com certeza, acima dos 5,20 já há algum período de meses, e a gente vem trabalhando acima dos 5,50 já há um mês e pouquinho. Então, o cenário cambial ele não vem indicando nenhuma maior retração. Isso deve manter os custos elevados de compra no trigo e deve seguir mantendo espaços para recuperações do trigo doméstico, né? A gente tem que levar em consideração que esse câmbio mais alto ele pode mais que compensar até mesmo quedas de preços no mercado externo. Então, mesmo que no mercado externo a gente veja uma retração de preço, uma oferta maior e preços na Argentina em dólares no FOB Porto recuando, a gente ainda assim pode acabar tendo como efeito aqui no Brasil preços mais altos justamente por causa de um dólar mais forte, um real mais fraco em relação ao dólar, né? Por outro lado, a gente também, caso o dólar recue de maneira mais acentuada, a gente pode ver o mercado tendo uma queda, né, nos referenciais de preços, mesmo com uma alta no mercado internacional, mesmo que os preços no mercado internacional estejam subindo, a gente pode acabar vendo uma retração dos preços domésticos justamente por uma queda mais acentuada do câmbio. O câmbio para o país importador ele acaba sendo destaque, ele é fundamental para as negociações, e o Brasil, de certa maneira, ele acaba ficando bastante vulnerável em relação a essa alta do dólar, né? Bom, atualizando então aqui os referenciais para a composição do preço no Brasil, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, nesse momento, a posição dezembro, que é a mais negociada, está cotada a $6,23, uma alta de 0,76%, e como o Jonathan já colocou, esses níveis são os maiores dos últimos 6 anos na base contínua. Em relação ao dólar, nesse momento, o dólar também alta, 0,24%, uma cotação de R$ 5,64, o dólar se mantendo nessa casa de 5,60. Nessa semana, um dos fatores que sustentou o dólar, essa maior aversão ao risco no mercado internacional, muita preocupação com a segunda onda do coronavírus na Europa, também uma preocupação com a falta de uma conclusão de um acordo de estímulo nos Estados Unidos. Tudo isso elevou o dólar também no mercado brasileiro, os investidores procurando uma opção mais segura e saindo dos mercados, de alguns mercados com maior risco, principalmente o petróleo. Bom, Jonathan, então, diante desse quadro que a gente vê de cotações sustentadas no mercado internacional, vamos conversar um pouco mais sobre o último relatório do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Quais foram os destaques desse relatório, né, e de que forma esse relatório impactou no mercado? Bom, antes do relatório, o mercado vinha bastante preocupado com essa situação climática que a gente já citou em vários países no mundo, como a Rússia, que é um importante produtor, é um importante exportador, os Estados Unidos também, e até mesmo com essa retração no potencial produtivo da Argentina e em alguns outros países. De maneira geral, essa preocupação ela foi acentuada. A gente tem que levar em consideração toda a questão do coronavírus, da preocupação com os países com o seu abastecimento, e isso vem tendo uma proporção maior com relação à alta. Inclusive, as estimativas para esse relatório eram de retração na oferta global, de retração na produção mundial e dos estoques finais para o mundo, devido a esses problemas climáticos, em relação ao relatório de setembro, mas ainda assim com alta em relação à temporada de 2019 e 2020. Porém, esses números, isso gerou até mesmo uma alta bem forte em Chicago naquela semana, imediatamente antes do relatório, né, da divulgação do relatório. O relatório acabou não confirmando essas expectativas, né? Ele apresentou, inclusive, um crescimento da oferta global em relação ao mês de setembro e ficou bem acima em relação à temporada 19 e 20. Então, a gente tem
números atuais acima das 770 milhões de toneladas de produção no mundo, contra 764 aproximadamente no mesmo período do ano passado, e os estoques globais hoje acima dos 320 milhões de toneladas, contra números aí aproximadamente de 300 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, da temporada anterior, né? Então, no geral, o mercado ele vem repercutindo basicamente esse crescimento na demanda, a preocupação com toda essa questão do abastecimento e do coronavírus também, que acentua toda essa preocupação com relação ao clima e à produção mundial. Porém, os fatores de oferta no mundo não vêm sustentando no longo prazo essas recuperações. É possível que, conforme a oferta global for ingressando no mercado, esses preços eles acabem gradualmente recuando, devolvendo, mesmo que parcialmente, esses preços mais altos. Uma questão que o Gabriel coloca lá, o Gabriel Nascimento, lá da agência Safras, e que pode, de alguma forma, alterar essa composição do quadro de oferta e demanda mundial, é a entrada da China no mercado importador. Quanto isso pode impactar em relação à oferta, até porque nesse ano os indicativos é de que a China já vai comprar no mercado externo um volume superior até mesmo que o Brasil. Isso pode bagunçar um pouco esse mercado, o que pode influenciar em termos de preços e também de dificuldade para o Brasil comprar trigo? Com certeza, a China é uma gigante em diversos setores, no agro não é diferente. Ela é a maior compradora em diversas culturas, né? E no trigo ela não é, ela é gigante em relação à importação, ela chega a estar entre os principais compradores do mundo, mas basicamente ela não é um grande player no mercado de trigo, porque ela tem uma produção bastante expressiva, mas ela tem uma demanda muito alta e ela tem estoques de trigo muito altos, seguindo a política do governo chinês, né, de abastecimento e estoques elevados. Mas essa questão toda que a gente vem levando em consideração do crescimento da demanda, a China está inserida e a demanda é basicamente concentrada, esse crescimento da demanda é basicamente concentrado na Ásia, e a China ganha destaque sempre pelas suas dimensões, pela sua população, pelo tamanho da sua demanda, né? Então, é claro que um crescimento das importações da China levariam ao impacto no mundo, né? Levariam a países, inclusive, a terem estímulos financeiros a crescer as suas produções, e da mesma forma que o mercado pode acabar sofrendo não, mas tendo preços mais elevados, como a gente já vem enxergando, né? Chicago já reflete isso, e essa expectativa, caso confirme, pode sim sustentar um mercado a níveis maiores ao longo dos próximos anos, né? Realmente segurar preços maiores, mais elevados ao longo dos próximos anos, mas gradualmente o mercado deve se ajustar se caso a China continue sendo um mercado importador, se transforme em um dos principais importadores, o mercado gradualmente vai se ajustando, produções vão crescer e os preços vão se estabilizando. Tá certo, Jonathan. Bom, em relação voltando ao mercado interno, né? A gente vê, como tu já colocou aí, preços subindo, preços em 1.300 a tonelada, tanto no Paraná, no FOB no Paraná, como também no Rio Grande do Sul, e mesmo com a entrada da safra, com a colheita avançando e a entrada da nossa safra no mercado, evoluindo também a colheita na Argentina, a proximidade dessa entrada mais consistente de trigo do nosso principal abastecedor. O que a gente pode esperar dos preços nesse restante de ano e também no médio prazo? Os preços eles podem ceder, eles podem perder terreno com essa maior oferta, ou o mercado tende a permanecer sustentado no Brasil? A gente vê o mercado sustentando esses preços nesse período de entrada de safra. A gente tem uma oferta maior no Paraná. No Rio Grande do Sul, a gente tem um ingresso menor, apenas 18% da área já foi colhida. Então, ainda assim, a gente tem uma certa escassez de oferta que sustenta esse mercado um pouco mais alto. Normalmente, a gente vê o Paraná com preços um pouco mais elevados. Nesse momento, a gente vê preços bem semelhantes. Isso reflete um pouco essa falta de liquidez no Rio Grande do Sul, nesse momento pontual. Porém, no médio a longo prazo, diria mais no médio a curto prazo, a gente tem uma tendência forte de retração do mercado, justamente porque
a gente vai acabar tendo uma oferta interna maior. O crescimento dessa oferta deve ocorrer ao longo, principalmente desse mês de outubro. A gente vai ter o encerramento da colheita, ou quase o encerramento da colheita no Paraná, e provavelmente um bom avanço dessa colheita no Rio Grande do Sul. Isso naturalmente vai recuar o mercado, os preços devem retrair, porém a gente tem que levar em consideração que esses preços talvez não recuem como habitualmente recuariam nesse período. A gente deve ter uma sustentação tanto desse cenário de câmbio mais elevado, que favorece a sustentação desses preços, mas também com toda a questão de incertezas no longo prazo, ao longo dessa temporada, com relação a preços mais elevados do trigo argentino, né? Com uma quebra de safra na Argentina, a gente vai ter, possivelmente, a gente já vem enxergando indicações FOB na Argentina mais elevadas para esse trigo de safra nova. Então, isso vai refletir no mercado brasileiro com preços mais altos também no médio a longo prazo, e a tendência é que a indústria busque o trigo nacional, busque se abastecer de forma antecipada, o que já vem acontecendo. Moinhos já estão, moinhos mais grandes, maiores, já estão bem abastecidos, e o produtor já está capitalizado. Isso leva a um cenário de maior barganha também por parte do produtor, que acaba podendo esperar um pouco mais para poder negociar o seu produto, para poder ter um período maior e não necessariamente ter a necessidade de vender agora nesse período de ingresso safra. Isso também é um fator que sustenta o mercado. Então, a gente vai ter, sim, um recuo desses preços ao longo dos próximos meses, o próximo mês ou dois, com a entrada do crescimento da oferta. Porém, no longo prazo, a tendência é que o mercado não recue tanto e se sustente próximo dos patamares atuais. A gente acredita que preços acima dos R$ 1.000 por tonelada ao longo da temporada serão bastante prováveis, né? Então, o mercado deve sim continuar próximo dos patamares, até porque a questão cambial também não vem indicando maiores mudanças, e os preços na Argentina ao longo dessa temporada também deverão ser mais elevados, justamente por essa quebra que teve lá, que ainda tem que ser confirmada, mas a tendência não é que ela melhore, e sim que ela acabe até mesmo piorando, né? Então, o cenário de preços na Argentina ali, ele deve ser, sim, mais elevado, e isso deve acabar impactando no nosso mercado. Tá certo. Bom, vamos encaminhando então o encerramento dessa nossa conversa. E para finalizar, gostaria que tu indicasse para quem age no mercado, para a indústria e também para os produtores, quais pontos que merecem atenção e que deverão definir o rumo do mercado nos próximos meses. Bom, a indústria basicamente ela tem um momento interessante agora. Esse é naturalmente um momento interessante de compra com o ingresso de safra. É um momento em que ela vai ter um poder de barganha maior, com uma maior oferta no mercado, uma oferta crescente, tanto com esse crescimento da oferta no mercado interno, como a partir de novembro já a entrada de uma colheita mais forte na Argentina. Então é um momento favorável à compra, né, nesses próximos dias, nesses próximos meses. É um momento favorável à compra, porém o produtor também tem preços bastante atrativos com essa questão cambial, com essa alta forte que a gente tem devido a essas incertezas climáticas. No geral, o produtor brasileiro, as indicações que nós temos são de qualidade muito boa para o trigo brasileiro, apesar das intempéries, apesar de todos os problemas climáticos que a gente teve. Então, a gente tem uma produtividade um pouco menor, mas assim uma qualidade muito boa. Isso valoriza bastante o produto. Isso deve acabar tendo preços bastante atrativos. Então, é um momento favorável para os dois lados, porque no longo prazo a tendência é que o preço, sim, ele suba, né? A gente tem um cenário climático conforme essa produção ela for sendo escoada, ao longo da temporada a gente vai ter preços mais elevados. Ainda tem a questão da incerteza com a qualidade que esse trigo que vai ser colhido na Argentina, esse fator essencial. Se a demanda que a gente tem pelo trigo argentino tiver qualidade baixa, provavelmente o país vai ter que buscar algumas alternativas, como a gente falou em Estados Unidos, Rússia e até mesmo Canadá. Isso vai ter custos mais elevados e vai abrir espaços para o ofertante brasileiro vender o seu trigo a preços mais elevados. Então, o momento é mais comprador, assim, no momento atual,
porque a tendência no longo prazo é de preços mais altos, mais elevados. Tá certo, Jonathan, muito obrigado. Agradeço pela, por esse cenário que tu traçou. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui. Lembrando que as lives semanais de safras, elas prosseguem. Na semana que vem eu vou conversar sobre soja com o nosso analista, Luiz Fernando Roque. Nós vamos falar sobre esse início de colheita no Brasil, também preços elevados internacionais, preços recordes no Brasil. Muito assunto para a gente conversar com soja na próxima semana. Mas, para ficar sabendo do mercado, você não precisa esperar até lá. Eu convido novamente que todos aí entrem no site de Safras e peçam uma demonstração gratuita da nossa plataforma e também confiram lá o cronograma dos cursos online dos nossos analistas para as principais commodities. Obrigado, Jonathan. Retorno na próxima semana falando de soja. Até lá, agradeço e uma boa tarde a todos. Boa tarde, Ilan. Boa tarde a todos.